Estamos aqui e essa é a terceira temporada do Sobedcast. Nós temos duas figuras importantes com as quais vamos conversar. A doutora Eduarda Tebet, do Mato Grosso do Sul, e o doutor Ronaldo Tam. O Ronaldo e a Eduarda são gastroenterologistas e endoscopistas nos seus respectivos estados. E nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer do intestino. Nós sabemos que o câncer do intestino ele é muito frequente. É o segundo mais frequente tanto em homens quanto em mulheres. E ele é absolutamente passível de uma prevenção. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eduarda, fala um pouquinho sobre o câncer do intestino. Como que é essa prevenção? Olá, doutor Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. O câncer de intestino realmente é um câncer que nos preocupa, porque é um câncer o segundo câncer que mais mata no mundo, e é o câncer que pode realmente ser prevenido de uma forma relativamente fácil. É extremamente importante que a gente preste atenção nos sintomas, isso acho que é a primeira coisa. Ele, claro, nas suas formas um pouco mais avançadas, dá sintomas. O paciente pode apresentar sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso inexplicada, alteração do hábito intestinal. Então, esses sinais de alerta devem fazer a pessoa que está com esses sintomas imediatamente procurar um médico para relatar isso. Existem as outras formas de prevenção que a gente pode discutir mais a fundo, que é a prevenção primária em relação aos hábitos de vida e a prevenção secundária em relação aos exames que a gente pode fazer para investigar, até buscando diagnosticar em fases mais precoces, e a gente pode detalhar isso aí ao longo da nossa conversa. É isso aí, acho que a primeira coisa é muito importante a valorização dos sintomas. Nada de tá saindo sangue no cocô, eu tô com hemorroidas. Não, isso é absolutamente o início de um grave erro, né? Eu costumo dizer para os pacientes que sangue no cocô nunca é normal. Sempre vai ter alguma coisa. Pode ser uma coisa tranquila, benigna, fácil de conduzir, como um cortezinho, que a gente chama de fissura na região anal. Pode ser o carocinho, que a gente chama, né, que é a hemorroida. Mas também pode ser uma doença mais grave, como um tumor, um câncer, que precisa ser tratado. Então, apareceu sangue no cocô, procure um médico. É isso aí. Então, primeira dica. Sangue nas fezes não é normal. Valorize o seu sintoma, que é o primeiro passo para evitar um diagnóstico de um tumor numa fase que ele já não é mais tratável. E os pacientes que não têm sintoma? Como que é a preocupação? O que a gente faz com esse... O que o paciente deve se preocupar? Olha, minha evacuação é normal, não tenho sangue, ele é uma pessoa que não precisa se preocupar simplesmente com o tumor? Obrigado pela oportunidade de participar desse podcast, Marcelo. E quando a gente vai analisar essa palavra rastreamento ou rastreio, por conceito mesmo, é você procurar uma doença numa fase em que que a pessoa não tem nenhum sinal ou sintoma. Então, muitas vezes, eu já tive até uma paciente que estava fazendo exercício em academia e tinha um médico que estava junto lá. E ela já fez, e ela tinha pólipo, e o marido dela, então, é um formador de pólipo, daquelas verruguinhas que aparecem na parede do intestino, que são as lesões precursoras de um carcinoma. E o médico falou, se você não sente nada, você não deve fazer nenhum exame, porque isso não é importante. Justamente ao contrário, quer dizer, o rastreamento é quando você busca ativamente uma lesão numa fase ou inicial ou numa fase de progressão, quer dizer, e a gente tem a história natural do câncer de intestino muito bem estudada, que passa a grande maioria passa por essa fase do pólipo, e que a gente pode ter uma intervenção, a colonoscopia retirada desse pólipo, e você pode evitar que essa lesão cresça ou se transforme no câncer. Então, e ela mesma falou assim, olha, doutor, eu não sou médico, mas eu faço, e o meu marido faz, e eles têm história familiar, ele principalmente, tem história familiar e precisa fazer. Então, acho que é importante mesmo naquelas pessoas que não têm sintomas, né, não tem um sangramento, não tem alteração do ritmo do intestino, nem prisão de ventre, nem diarreia, que tem essa consciência de que uma faixa etária é importante fazer essa prevenção. Eduarda, e a prevenção, ele falou em faixa etária. Faixa etária, a partir de que idade se começa a se preocupar
com a prevenção do câncer do intestino? Então, doutor Marcelo, a faixa etária estabelecida mundialmente é 50 anos de idade. Recentemente, em alguns países, essa faixa etária foi abaixada para 45 anos, né? E aí, o término do rastreio, que o doutor Ronaldo explicou, em torno de 70, 75 anos, isso é um pouco discutível, mas eu colocaria aqui para as pessoas que quem já tem 50 anos de idade deve procurar o médico para começar o rastreio de câncer de intestino, que pode ser feito aí de várias formas. A gente também pode discutir sobre isso, pesquisando o sangue nas fezes, que é o chamado sangue oculto, quando às vezes o sangue não aparece de forma viva, mas o câncer, o tumor solta pequenas quantidades de sangue que são inaparentes, e um exame de fezes simples pode detectar isso. E se esse exame for positivo, o médico vai pedir um exame um pouco mais complexo, que é o exame de colonoscopia, ou eventualmente alguns pacientes já vão direto para o exame de colonoscopia, mas isso é uma decisão que a pessoa vai ter junto com o médico que estiver atendendo. O importante fez 50 anos, vá ao médico e peça que quer fazer uma investigação para câncer de intestino. Você sabe que eu tenho uma história real, uma paciente que ela tinha muito medo de fazer a colonoscopia. A colonoscopia é o exame endoscópico do intestino grosso, né? E não, porque sempre tem uma história de uma comadre que teve um problema ou outro e tal. E o fato é que ela foi adiando, até que ela virou sintomática por conta de um tumor. Quer dizer, ela deixou de ter a oportunidade de evitar o tumor que acabou sendo diagnosticado numa fase mais tardia. E o fantástico que eu acho da investigação do rastreio do câncer de intestino, que é um dos poucos cânceres em que a gente consegue evitar que ele aconteça. Porque quando você faz o exame na fase precoce, que você tem uma lesão que ainda não é um câncer, ainda é uma lesão benigna, mas que a gente sabe que pode malignizar no futuro, você faz o exame no tempo correto, você tira a lesão e você cura a pessoa, ela não desenvolve o câncer mais. Isso é fantástico, né? Então você pode fazer o exame na forma certa e mudar a sua história de vida. É a real prevenção do câncer. Isso é que é prevenir. Tan, me diga uma coisinha, como que é essa colonoscopia? Explica o que é uma colonoscopia, como que se faz? É muito sofrido? Olha, eu acho que a gente que já está quase 4 décadas fazendo o procedimento mudou muito. Hoje em dia está muito melhor, todos os cuidados em relação até ao preparo do intestino. Até recentemente o Woody Allen fez uma apresentação muito engraçada, né? Falando que a colonoscopia é o céu, que o inferno era o preparo. E hoje em dia as pessoas reclamam mais do preparo. Eu tenho uma afirmação para fazer, que eu acho que em medicina não existe nenhuma ferramenta tão importante quanto a colonoscopia no sentido de prevenção. Se a gente for analisar isso que o Eduardo falou, é extremamente interessante. Quando você pensa nos 2 tipos de câncer mais frequentes, de próstata e mama, por exemplo, homem e mulher, o de mama, faz mamografia anual, se der alguma suspeita, vai fazer ressonância, vai fazer ultrassom, vai fazer uma punção, e da punção vai falar assim, olha, é um câncer, tem que ir para cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o que seja. Ou não é nada, ano que vem vamos repetir tudo de novo. A próstata é mais ou menos a mesma coisa, a mesma analogia. Se deu uma lesão, vai fazer uma punção e etc. A colonoscopia te oferece a oportunidade de fazer a identificação da lesão, do pólipo, numa fase antes que seja maligno. Então você está interferindo diretamente na história natural da doença. E se você tirar aquela lesão, você vai evitar a incidência, o aparecimento da doença e a mortalidade pela doença. Recentemente eu tive também um colega de ginásio que morreu também de câncer de intestino. Eu tinha pedido há 13 anos atrás a colonoscopia para ele sempre com medo de fazer. Infelizmente, uma pessoa de 60 e poucos anos, com 2 filhas, as filhas acabaram de se formar e que acabou falecendo agora, tem um mês. Então, primeira lição que nós tivemos já, valorização dos sintomas. Sangrou, não é normal, procure seu médico. Segunda lição, necessário a preocupação, o rastreamento, né, mesmo se você não tiver sintomas, a partir de 45, 50 anos, né? Agora eu gostaria de falar de um terceiro ponto. Como fazer para prevenir o tumor? Quer dizer, o que as pessoas podem fazer em termos de comportamento para evitar ou diminuir a chance de ter um tumor?
O tumor de intestino, claro, tem os fatores genéticos, eu costumo dizer que esses a gente não consegue interferir neles, mas tem muito, que a gente já muito bem estabelecido, os fatores ambientais, de hábitos de vida, que aumentam bastante a chance da pessoa ter um câncer de intestino. Esses fatores são, primeiro, obesidade, é uma coisa muito importante, então as pessoas têm que ficar atentas ao ganho de peso, não deixar ganhar muito peso. A atividade física também reduz a chance do aparecimento de câncer de intestino. Álcool aumenta a chance, fumo, tabagismo aumenta a chance de câncer de intestino e muito bem estabelecido também o consumo de carnes processadas e alimentos industrializados. Então, principalmente a carne vermelha consumida em grande quantidade não é boa porque aumenta a chance de câncer de intestino. Então, uma alimentação saudável, rica em fibras, em frutas, verduras, atividade física e não ganho de peso, evitar o cigarro e evitar bebida alcoólica. Acho que a gente já faria muitas coisas já para prevenir esse câncer. Na verdade, ela deu uma receita de uma vida saudável, né? Aconselha-se uma vida saudável, porque com esses hábitos saudáveis, você diminui a chance de ter um tumor. É isso, basicamente, não é? Exatamente. Eu acho que a vida saudável é não só para o intestino, mas para todo o organismo, né? Quer dizer, você controlar seu peso, né? O índice de massa corporal, a obesidade, levando a outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, acho que é todo um conjunto de medidas, controle de peso, controle de consumo de álcool, de cigarro, tabaco, tudo isso tem que ser realmente controlado para que você tenha uma vida saudável, não só pensando no intestino, mas como um organismo como um todo. Eu gostaria de levantar um último ponto, que é a situação dos antecedentes familiares. O meu pai teve um problema, teve câncer. Como que funciona isso? Qual que é a relação? Existe relação de hereditariedade em relação ao câncer do intestino? Vamos lá, Tan. Então vamos começar. Quer dizer, lógico que existem os quadros de hereditariedade, que realmente são doenças que são transmitidas para os descendentes, e esses pacientes, muitas vezes, eles precisam começar, por exemplo, um exame de rastreamento, uma colonoscopia aos 12 anos, 15 anos, para evitar. Quando você vai fazer uma avaliação da história familiar, você vai ver que o pai geralmente morreu aos 40 anos, tem várias pessoas na família e aí existem várias síndromes hereditárias que pode ser só especificamente do intestino, como outros tipos de câncer associado, de ovário e assim por diante. Então, a gente tem que tentar identificar, mas esses casos são os menos frequentes. O mais frequente é o câncer esporádico. E a gente sempre tem que levar em consideração que quanto menor a idade do parente, principalmente o parente de primeiro grau, pai e mãe. Quer dizer, quanto menor a idade, abaixo de 50 anos, chama muito mais atenção do que um parente, ou que seja pai ou avô, que tenha desenvolvido aos 75, 80 anos, que é uma própria degeneração do organismo da pessoa, que chama de câncer esporádico. E é por isso que a gente costuma orientar também, né? Que o paciente que tem um parente de primeiro grau que teve câncer numa idade precoce, que essa pessoa deve começar o seu rastreio 10 anos antes da idade em que apareceu o câncer no parente. Então, vamos lá. Eu perdi minha mãe aos 40 anos de câncer de intestino, então eu tenho que começar meu rastreio não mais aos 50, eu tenho que começar aos 30 anos de idade, né? E isso excluídas as síndromes genéticas, hereditárias, que aí cada peculiaridade começar, às vezes, realmente até aos 8 anos de idade, dependendo da... Mas isso, as síndromes são realmente situações bastante raras. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que a Eduarda falou, que a gente está muito hoje em dia preso a diretrizes, guidelines, essas idades, e realmente a gente tem que ficar para poder monitorar. Mas existem sempre os casos que fogem disso. Então, eu vou contar só um caso interessante que eu atendi um tempo atrás. Era até uma fisioterapeuta. O pai dela teve um câncer acima de 70 anos e ela estava com seus 36 anos. E ela foi lá para fazer, porque o médico falou que ela tinha que fazer. Eu falei, olha, você está fora de protocolo, né, de realização do procedimento. E eu estava com uma tendência de não fazer o procedimento. E eu senti que ela estava insistindo. Eu acabei fazendo o exame dela. Ela tinha um pólipo de 1 centímetro com carcinoma in situ. Então, a gente tem que ficar preso à diretriz porque a gente pensa em população. Quer dizer, mas assim, casos esporádicos, é o que eu falo. Quer dizer, vai pelo que o teu anjo da guarda fala. Ajuda. Eu acho que isso daí é importante.
quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria resgatar uma coisa que foi colocada aqui lá atrás, dos exemplos que vocês colocaram, das pessoas que têm medo de fazer uma colonoscopia. Primeiro, colocar que a colonoscopia hoje é um procedimento mais seguro pelo avanço, evolução dos equipamentos, do aprendizado mesmo dos endoscopistas. É um medicamento feito com sedação, então não há o desconforto no ato do exame, mas que ainda assim, se o paciente tem muito medo de fazer uma colonoscopia, a colonoscopia não é o único exame de rastreio. Pelo menos um sangue oculto nas fezes, faça para prevenir o seu câncer. Então, não vou fazer de jeito nenhum, vá após os 50 anos, um exame de sangue oculto nas fezes anual ou bianualmente para você prevenir. Se vier o sangue positivo, aí sim você vai ter que ser submetido à colonoscopia. Mas pelo menos peça ao seu médico um sangue oculto. É um exame barato e fácil de fazer. Muitas vezes, quando tem um sangue oculto, isso que a Eduarda falou é interessante, porque quando tem um sangue oculto e a pessoa não quer fazer, ela faz um segundo. Aí, se o segundo der diferente, ela quer fazer um terceiro. Quando a resistência é muito grande, volta e meia aparece um paciente assim. É isso aí. Puxa vida, olha, acho que essa reunião foi fantástica e eu gostaria de resumir basicamente o que nós conversamos. Então, acho que o primeiro ponto é valorize o seu sintoma. Teve uma alteração do hábito intestinal, dor abdominal, sangue nas fezes principalmente, procure seu médico. Não faça um autodiagnóstico porque a chance de erro pode ser fatal. O segundo ponto é a preocupação do rastreamento. O rastreamento é procurar algum problema em alguém que não tem sintoma. E esse rastreamento, que pode ser através do sangue oculto ou da colonoscopia, deve ser iniciado em torno de 45, 50 anos e, importantíssimo, naqueles pacientes que têm um antecedente familiar, que tem principalmente em primeiro grau, o pai e a mãe que tiveram um tumor de intestino. Esse rastreamento começa 10 anos antes do que a idade onde o diagnóstico foi feito nesse membro da família. E a terceira coisa que é muito importante é a prevenção, que a gente chama de prevenção primária. Prevenção primária, o que é? É você tentar evitar a chance de você desenvolver um tumor. E, como a Eduarda bem disse, são hábitos de vida saudáveis. Então, quer dizer, principalmente no que tange alimentação, atividade física, uma vida saudável faz com que a sua chance de desenvolvimento do intestino seja menor. Eu acho que esse é o resumo aí para vocês que estão nos assistindo entenderem como diminuir a chance de ter um problema do câncer do intestino. Vocês concordam com isso? 100%, Algo a acrescentar? doutor Marcelo, resumiu perfeitamente. Muito bem, Marcelo, é exatamente isso. Vamos lutar para diminuir o número de casos e a mortalidade do câncer de intestino no Brasil. Então, eu agradeço novamente Eduarda Tebet, de Mato Grosso do Sul, ao meu amigo Ronaldo Taan, daqui do Rio de Janeiro, ambos gastroenterologistas endoscopistas, que sem dúvida trouxeram informações muito importantes para nós. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.